E aí, meus queridos amigos, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sou o Mateus. Estou aqui hoje para fazer mais uma reflexão do Evangelho de Jesus, escrito por João, refletido por nós. Já estamos no capítulo 17 do Evangelho do Apóstolo João e vamos para hoje para mais uma reflexão, agradecendo a vocês por toda a contribuição aí, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal e nos ajudando a espalhar e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Então vamos para a nossa leitura de hoje. Diz assim a palavra de Deus em João 17, a partir do versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas para aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo ao mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Até aqui a nossa leitura hoje. Vemos nesse trecho, para refletirmos juntos, a oração de Jesus, né? Um subtítulo na Bíblia desse trecho é a oração de Jesus ou a oração sacerdotal. E nós já vemos isso com clareza nos primeiros versículos aqui, onde diz assim, versículo 1, depois de dizer essas coisas, Jesus falando com os discípulos, como eu já disse nos outros capítulos, que eram momentos finais de Jesus com os discípulos, ele estava falando para ele as coisas mais importantes a serem lembradas, e dentre todas essas coisas, Jesus faz uma oração. E nós vemos aqui, versículo 1, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, e olha a primeira palavra que ele disse, Pai, é chegada a hora. Ou seja, nós vemos com muita clareza aqui que Jesus estava fazendo uma oração. E nos últimos momentos de Jesus, coisas importantes a dizer aos discípulos, ele faz uma oração e nós precisamos aprender algo sobre isso e com isso, né? A importância e o quanto Jesus valorizava a oração, o relacionamento dele com o Pai, ele sendo Deus, se relacionando com Deus Pai. E nessa oração, Jesus tem um objetivo muito claro, e nós vamos repetir por várias vezes a palavra glorifica ou glorificar, ou seja, olhando por todo esse contexto, nós vemos Jesus com o objetivo da sua oração era glorificar o Pai. Versículo 2, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Além desse objetivo muito claro de Jesus, de glorificar ao Pai, Jesus fala sobre vida eterna. E talvez você já tenha se perguntado o que realmente significa vida eterna, e Jesus explica exatamente esse termo aos discípulos, e nós
Nessa oração de Jesus, vemos a explicação dele falando para nós o que é vida eterna. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que reconheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nesse momento, um pouco antes de Jesus explicar sobre a vida eterna, ele fala sobre a autoridade de Deus concedida a Jesus para que ele oferecesse vida eterna, para que ele proporcionasse vida eterna àqueles que Deus entregou em suas mãos. Versículo 4. E eu te glorificarei na terra, realizando a obra que me deste, para que fizestes. Então, no versículo 3, nós vemos Jesus explicando sobre a vida eterna, que é conhecer a Deus e reconhecer a Cristo como o único Filho de Deus. Juntamente com a explicação de Jesus sobre a vida eterna, versículo 7, nós vemos a continuação desse assunto. Versículo 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que eu saí de ti. A explicação que Jesus dá sobre a vida eterna já está sendo vivida pelos discípulos. Além dele explicar para os discípulos o conceito da vida eterna, ele está demonstrando que na prática os discípulos têm vivido e experimentado, proporcionado e vivido a vida eterna. É algo que é para se viver e não somente para conhecer. Ele diz que os discípulos reconheceram, e ele explica lá no versículo 3 que a vida eterna é conhecer a Deus e reconhecer o Filho. E ele estava aqui testificando e orando ao Pai que os discípulos o reconheciam como Filho de Deus. Ou seja, os discípulos estavam experimentando e vivenciando já a vida eterna. A oração de Jesus é específica pelos discípulos nesse trecho. E 9. E por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A oração de Jesus é específica pelos discípulos, para que eles continuem vivendo a vida eterna. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, e essa unidade em que Deus, Pai, Deus Filho, através de Jesus, e o Espírito Santo, revelado através do Evangelho de João aqui em vários pontos, vivem essa unidade em que ele está descrevendo aqui pela uma das primeiras vezes aqui no Evangelho de João, no versículo 11, é que os discípulos experimentem isso, pois isto é a vida eterna, o conhecer de vivenciar Deus, estar com Deus, relacionar com Deus, viver com Deus, viver em unidade, sendo um, assim como nós somos um, é o que ele está orando para os discípulos. E o próximo trecho, a próxima parte dessa oração falará especificamente sobre esse nível de unidade. Terminando o versículo 13, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo, desfrutando dessa vida eterna em que Jesus disse que os discípulos já estão caminhando nela. Mesmo estando no mundo, em meio a aflições, dificuldades e toda a calamidade que existe no mundo dominado pelo pecado, tendo Deus, vivendo em Deus, estando em Deus, sendo um com Ele e uns com os outros, eles experimentam a alegria completa. E essa é a realidade de viver a vida eterna hoje, tendo Jesus, vivendo com Jesus, sendo um com Ele, um com o Pai e um com os nossos irmãos. Então reflita sobre isso que nós falamos, sobre esses 3 pontos muito importantes, sobre a vida eterna, sobre vivenciar a vida eterna e sobre a unidade com Deus. Gostaria que você fizesse a sua leitura, fizesse a sua reflexão e deixe que o Espírito Santo também fale ao seu coração, pessoalmente, sobre essa palavra. Vamos orar. Pai Santo, nós te adoramos, te bendizemos e te agradecemos por tamanha bondade e misericórdia ter vindo de encontro a nós, pela revelação da tua palavra, trazendo clareza e verdade aos nossos corações. Muito obrigado por oferecer a nós vida eterna, através do conhecimento de quem o Senhor é, através de Cristo, abrindo os nossos olhos e nos levando até o Senhor.
a viver com o Senhor, a experimentar o Senhor e a desfrutar da vida eterna, conhecendo e reconhecendo o Senhor. A minha oração, que o Espírito Santo faça isso em cada coração, no poder e no nome de Jesus. Deus abençoe você.